Então, seja qual for o horário que você esteja assistindo esta aula, eu estou aqui com a Anastácia. Bom dia, boa tarde, boa noite, por que não dizer boa madrugada, tá bom? Então, nós vamos conversar, estamos aqui de tela com tela, né? Os dois, né? Opa, Maria Valquíria! Olha aí, Anastácia! Não vamos ficar sozinhos, não vamos. Só nós dois, né? Tava só nós dois aqui, meio assim. Não é possível que não apareça mais ninguém. Maria Valquíria apareceu. Seja bem-vinda, Maria. Tá bom? Maria, tudo bem contigo? Que ela escreve no chat. Tá. Escreva no chat aqui, Maria, se tá tudo bem. Daniel Venâncio. De novo, Daniel, você tá aqui? Muito bem. Pedro Arthur. Ah, tô bem, tô bem. Obrigado por perguntar, estou bem. E já estou registrando a frequência de vocês, tá? Já estou registrando a frequência. Por isso, coloque presente aí, ó. Coloque presente. Anastácia, Pedro, coloca aí. O Pedro, eu acho que não está com e-mail institucional. Coloca o nome completo, Pedro, por favor. Ah, tranquilo, Maria, tranquilo. O importante é você participar. Não importa se for no chat ou ao vivo e a cores aqui com a voz, tá? Não, não tem problema, pode digitar. A gente lê o comentário, tá bom? Então, coloca o nome completo de vocês no chat, tá? Porque eu vou pegar o nome e colocar lá no grupo depois para registrar a frequência. E outra coisa, não vale também a nota de vocês ser igual daquelas pessoas que não estão participando. Olha o esforço que a Maria está fazendo. Ela está trabalhando e está assistindo a aula. Parabéns, viu, Maria? Parabéns. É isso mesmo. Você vai, com certeza, o futuro lhe aguarda e vai ser um futuro excelente, brilhante, assim como a Anastácia e o Pedro Arthur também. Então a nota de vocês tem que ser maior, né? Ah, a nota de vocês tem que ser maior, né? Vocês estão participando. Mas então, sou o professor Atualpa Ribeiro. Pode me chamar de Francisco, de Atualpa ou de Ribeiro, não tem problema, tá? Agora, na minha região, me chamam mais, sou conhecido, já dei aula na Bahia. Diga, Pedro. Oi, pode falar. Pode falar ou escrever também, não tem problema. Então, como eu ia dizendo, já fui professor na Bahia, fui professor no Piauí e agora sou professor em Crateús. Crateús, no Gonzaga Mota. Crateús. O professor aqui já viajou bastante para lecionar, tá bom? Mas não sou cearense, meu pai sim é cearense, é de Sobral ele. Sim, também. Inclusive, hoje eu vou fazer uma revisão geral, né? Uma revisão. Talvez eu não termine hoje, porque é, provavelmente a aula é só uma, né? É só uma aula e dura em torno de 40 e 50 minutos. Mas a gente vai começar hoje, tá, Pedro? Excelente pergunta. A gente vai começar hoje e vamos terminar na próxima semana a revisão. Eu vou distribuir também os slides para vocês e também o livro em PDF, tá? O livro em PDF, tá bom? Ah, não tem um livro, eu perdi o livro, não tem problema. Eu vou divulgar o livro em PDF, aí não tem desculpa para não ler o conteúdo, tá? Não Hoje tem... nós temos um livro de idade. Não, sim, vocês têm esse livro, não é isso? Deixa eu ver como é que é o meu livro. Esse daqui, ó. Tá vendo? É esse aí mesmo, é que a capa mudou. Mas esse aí mesmo, tá? Que bom que vocês têm. Mas, por exemplo, esqueceu, tá na comunidade rural, tá em outra região, esqueceu o livro.
Eita, tem atividade do professor. Ah, então como é que eu faço para... Não, eu estou querendo ler filosofia, como é que eu faço? Tá ali, né, esperando algum ônibus, alguém, com a máscara, é claro. Eu vou ler o filosofia, vou ler o livro de filosofia. Pega no celular, baixa no celular e já lê, né? Olha, hoje em dia é muito tecnológico. Nós temos que nos adequar às tecnologias, tá certo? Nós temos que nos adequar, tá bom? Então, hoje, Pedro, vai servir muito para o Enem, tá? Essa revisão que eu vou fazer de filosofia, nesses primeiros dias de aula aqui do semestre, tá bom? Aí depois a gente se aprofunda no conteúdo propriamente do livro, tá bom? Que muita coisa que eu vou falar aqui tá no livro. Muita coisa que eu vou falar tá no livro, tá bom? Muitos pensadores que eu vou apresentar, vocês vão relembrar do primeiro ano e do segundo ano. Terceiro ano e o Enem é mais revisão mesmo. O Enem é a soma de tudo, né? A multiplicação de tudo e tá lá no Enem. Por isso que é importante essas revisões constantes para vocês entenderem e, claro, não somente para o Enem, mas para a vida, né? Mas antes de começar, eu vou explicar o meu nome. De onde surgiu, né? De onde surgiu? Meu Deus, Atualpa, que nome diferente. Tá bom? O meu nome surgiu, é indígena, ele surgiu no Peru, na tribo dos Incas, foi um dos últimos imperadores, né? Foi um dos últimos imperadores, está aqui, ó. Na verdade, o meu nome é uma derivação desse nome aqui, ó. Atahualpa. Estão vendo? Tá vendo, Anastácia? Sim, tio. Pois é. Então, Atahualpa é o nome, né? Foi o último rei da tribo Inca, Sapa Inca, imperador Inca. Então, Atahualpa, e aí o meu nome, eu herdei esse nome do meu pai, é Atualpa, né? Atualpa, tá bom? E claro, vocês podem, como eu disse, né? Vocês vão se acostumar com o nome rapidinho, tá? É diferente, minha língua não dá. É muito simples, atual. Tem aquela palavra atualmente, né? Atual, mais o pá. Atual, pá. É muito tranquilo, tá? O nome. Não tem W, não tem Y, não tem nada. Então, é Atualpa, genuinamente indígena, tá bom? Indígena. Muito orgulho desse nome, tenho muito orgulho desse nome, porque, de fato, é um legado, né, que eu quero transmitir também para vocês, assim, a história dele, né? Então, vou só ampliar aqui a foto, né? Vou só ampliar a foto dele aqui. Tá aqui a foto, ó. Tá aqui. Esse aqui é o Atahualpa, né? O Atahualpa. Em Fortaleza, esse aqui é uma escultura do Atahualpa. Em Fortaleza, tem não uma imagem assim, mas tem uma rua com o meu nome. Não com o meu nome, é claro. Com o nome de outro Atualpa, né? Com o nome de outro Atualpa. Tá bom? Porque nome de rua, das ruas, só podem ser dados quando a pessoa morre, né? Eu não pretendo morrer agora. E ele viveu só 31 anos, tá? Atualmente eu tenho 31 anos. Mas estou bem, tá? Da saúde, tá tudo certo. E não vou partir agora, não. Ai, ai. Então, vou apresentar aqui os slides para vocês. Vocês vão observar que é uma revisão, muita coisa que vocês vão relembrar, muita coisa já esqueceu e vai relembrar. Essa aula está sendo gravada, né? Está sendo gravada e é importantíssimo que vocês busquem revisar sempre. Onde é que vai estar essa aula? Eu não tenho acesso ainda à sala de aula virtual. Eu não tenho acesso ainda à sala de aula virtual. Então, eu vou divulgar o material dessas aulas sempre no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, muita atenção ali no grupo quando eu divulgar as informações para não se perder, né? E não ficar repetitivo, porque o prof tem muitas turmas, né? O prof tem muitas turmas. Então, atenção ali no grupo, tá bom? Quando eu tiver acesso lá na plataforma, eu posto também lá. E aí ficam dois meios, né? Tanto no WhatsApp quanto na plataforma, tá bom? E agora eu vou compartilhar aqui
Pois é, de fato, eu não tenho acesso ainda, porque não tenho e-mail institucional da escola. Esse aqui é de outra escola. Eu estou pegando emprestado, enquanto o meu não fica pronto. Então, vou compartilhar aqui essa tela com vocês. Certo? Então, vocês, como podem estar vendo, temos aqui a filosofia, né? Ou seja, alguns pensadores com estilo dos Simpsons, né? Quem assistiu já os Simpsons aqui? Quem assiste? Quem gosta do Homer Simpson? Homer é bem... Tá dando o quê? Senso? Eu tô dizendo, o meu não tá dando acesso. Ti. Ah, tá bom, entendi. Acesso lá na plataforma, é isso? E se não vou vir na sala de aula? Ah, tá. Não tem problema, eu vou divulgar lá no grupo do WhatsApp, tá? E aí você conversa com a diretora. Vou conversar com ela hoje. Com a diretora não, com a coordenadora. Se vocês não seguirem a escola, sigam a escola lá no Instagram, tá? Prestigiem as postagens lá no Instagram. Tia, você tem Instagram? Eu tenho também Instagram. É @atualpa_ribeiro, tá? Manda no @atualpa_ribeiro. grupo para seguir. Tá bom. Mando sim. E o Vês? Aí eu sigo de volta. Agora, o da escola é @Gonzaga Mota. Segue lá, segue a escola, porque a gente posta tanta coisa boa e muita informação tá ali no Instagram. E aí Amanhã, vocês vão ficar antenados, né? Vão tia, ficar amanhã ligados. já siga. Já siga lá. Ótimo. Então vamos lá. Linha do tempo do pensamento filosófico, né? Linha do tempo do pensamento filosófico. Como vocês podem perceber, aqui são alguns autores da filosofia. Não são todos. Temos aqui Sócrates, temos aqui Wittgenstein. Sócrates é um pensador antigo que fala sobre a maêutica, a arte de parir ideias. Wittgenstein é um pensador contemporâneo, né, já do século XX, que fala sobre a linguagem. O Sartre é um pensador francês que vai falar sobre o existencialismo, que nós não nascemos prontos, nós não nascemos com essência, nós temos que, e é isso que ele está falando, é o Sartre, Jean-Paul Sartre, né? Que ele vai dizer que nós nos construímos ao longo das nossas experiências de vida. Temos aqui o Friedrich Nietzsche, que é um alemão, que vai falar sobre que devemos sempre buscar ser além do bem e do mal. Não ficar presos a picuinhas, sabe, a pequenas coisinhas, bobagens que as pessoas às vezes falam com a gente ou nós falamos com as pessoas. Não devemos não devemos ficar presos a isso, tá? Devemos sempre ser superiores, não pela arrogância, não pela soberba, nada disso, mas sempre pela humildade. Lembrando, ser humilde não é ser vítima, ser o coitadinho, não. Ser humilde é você saber respeitar o outro, saber reconhecer quando está errado, você saber, de fato, enfim, conviver em sociedade e, claro, não ficar preso a esses ressentimentos. Às vezes as pessoas nos magoam e ficamos pensando, né? Nessa mágoa, sabe, naquela ação, naquele pensamento, naquela ofensa que a pessoa fez conosco, tá? Então não vamos ficar presos a isso. Nietzsche vai falar isso, olha, devemos ser superiores, tá? Além do bem e do mal. Temos aqui Michel Foucault. Michel Foucault também é um pensador francês, ele vai falar sobre a história da loucura. É isso mesmo. Ele vai dizer, né? Ele vai estudar como a loucura se desenvolveu, se desenrolou durante a história da humanidade, pegando aí desde a antiguidade até os dias atuais. Ele é um pensador, ele já faleceu, todos aqui já faleceram, né, que estão aqui
nesse desenho, nessa animação, tá bom? Mas ele desenvolveu esse pensamento que, olha, o louco é somente aquele que pensa diferente de nós. Então, a sociedade, quando ela percebe que nós não estamos pensando, ou determinada pessoa não está se adequando a ela simplesmente descarta. Ela simplesmente acha o quê? Acha estranho, olha com recriminação, tem preconceito. Entendeu? Então, muito cuidado com esse tipo de preconceito, com esse tipo de atitude que pode ofender o outro e, claro, devemos sempre respeitar o jeito de cada um de ser. Depois nós temos aqui Karl Marx. Karl Marx é um pensador que vai falar sobre a luta de classes, né? Sobre a luta de classes. E ele também fez né, filosofou, refletiu sobre a história da humanidade. Ele percebeu que durante toda a história da humanidade sempre existiu essa luta de classes, os mais pobres contra os mais ricos. Bem, temos aqui esse pensador, eu gosto muito, Immanuel Kant. Immanuel Kant, se não fosse Kant, por exemplo, não existiria talvez a Organização das Nações Unidas, né, a ONU. Ele foi um dos grandes impulsionadores, uns grandes escritores que, além de ter a base ali da ONU, antes da ONU, existia a Liga das Nações, que ele teve como uma grande importância na construção desse pensamento, tá? Desses órgãos, tá? E, claro, nas leis também. Até hoje, Kant é citado, né? Nas leis, a própria Constituição, com certeza, não cita Kant na Constituição Federal, e vocês devem estar afiados, e vamos falar também sobre Constituição Federal aqui, tá? Sobre leis aqui. Ah, mas é filosofia. Sim, mas é filosofia, podemos também filosofar, podemos refletir sobre as leis que regem o nosso país, tá bom? E isso vai fundamentar a redação de vocês, isso vai fundamentar os textos de vocês para o Enem ou para a vida de vocês. Não vamos ficar presos somente a pensadores. Claro, é importante, mas além de saber os nomes dos pensadores e os seus pensamentos, nós devemos entender o pensamento deles, não somente decorar, mas sim entender o pensamento de cada um e, a partir desse entendimento, refletir criticamente, indo além do óbvio, indo além do óbvio, indo além das aparências, indo além Que do o que está. Zequiel entra na sala. Isso. Ezequiel. Muito bem, Ezequiel. Coloca o seu nome completo no chat, por favor. Quem não colocou o nome completo no chat, por favor, coloca o seu nome, tá? Então, continuando a nossa apresentação. Seja bem-vindo, Ezequiel. Nós vamos nos conhecendo ao longo das aulas. Vocês podem parar, perguntar, assim como a Anastácia fez, ou colocar no chat, que quando eu vou dar uma espiada ali no chat, aí eu leio os comentários de vocês. Podem contribuir no chat, tá? Bem, temos aqui a história da filosofia, né? Temos toda uma história da filosofia, onde nós partimos aqui do mito. Ah, o mito é uma lenda, é uma história, é uma invenção. Sim, é isso mesmo. É uma história, uma invenção. Mas não podemos desprezar a importância do mito, né? O mito é muito importante para a filosofia, porque foi a partir dele que os pensadores começaram a desbravar e a refletir e dando assim respostas mais racionais, respostas mais, vamos dizer assim, explicadas, né, esclarecidas, as coisas do mundo, por exemplo, ao ar, ao sol, por que existe, por exemplo, por que as plantas nascem, por que existe o sol, existe a lua, e na linguagem do mito, existe por quê? Porque existe um deus do sol, existe porque existe um deus da lua. Por que existem guerras? Porque existe o deus da guerra. Quem que assistiu Percy Jackson? Com certeza vocês já assistiram Percy Jackson, ou não? Sim ou não? Quem já assistiu Hércules? Quem já assistiu Luta de Titãs?
Sim ou não? Ninguém assistiu? Não acredito. Ah, tá. Pedro aí salvou a pátria, né? Muito bem. O Pedro disse que já assistiu. Então, quando esses filmes aí têm lições importantíssimas, né, que nós podemos tirar desse filme, né? Por exemplo, lá no Percy Jackson, eh, o, o filho, o filho de Hermes, o filho de Hermes, que é o da sandália alada, que é o correio do meio, né, e ladrão de raios, isso mesmo, roubou, né, as sandálias, os sapatos alados, né? Aliás, roubou o raio, não é isso? Então, tem toda uma história, tem todo um conhecimento ali por trás daqueles mitos. Tem um mito de Plutarco, por exemplo, que aí contava o seguinte, e isso você pode inclusive citar nas redações, citar também nos textos aqui que nós vamos nas atividades. Depois a gente pode estudar melhor esse mito. Plutarco é um deus, né? Que aí todo viajante que passava lá, ele, ele se hospedava, né, na taberna dele, se hospedava, ele mutilava os membros ou esticava a pessoa para caber na cama. O que vocês entendem por isso? Toda pessoa que passava lá para se hospedar, ele ou cortava a pessoa, os pés, a cabeça, para caber, fosse grande demais a pessoa, para caber na cama dele, na cama da taberna dele. E ou esticava a pessoa até ficar do tamanho da cama. O que vocês podem tirar com essa, trazendo aqui para a realidade, saindo da aparência desse mito, né? Dessa história que eu acabei de contar, essa história curtinha, trazendo para a nossa realidade. O que vocês podem dizer com isso? Podem entender? Tem a ver com o que isso? Pode digitar. Qual a primeira coisa Tio, que tu diga, tio, o Anastácia? senhor pode repetir a pergunta para mim? Como é que é, Anastácia? O senhor pode repetir a pergunta para mim? Posso sim. Eu contei uma história aqui de um mito, uma história curta, que toda vez, o nome do mito é Plutarco. Toda vez que os viajantes iam se hospedar na taberna de Plutarco, ele ou cortava as pernas para caber na cama dele, da taberna, né, da hospedaria, ou esticava a pessoa para caber na cama. E o que vocês. Aí eu perguntei, trazendo para a nossa realidade, o que é isso? O que isso tem a ver com a nossa realidade? O que isso tem a ver com a nossa realidade? O Zaqueu respondeu bem no cheque. Não, responder ainda não. Aqui foi do ladrão de raios. O que tem a ver com a nossa realidade, esse mito? Esse mito, o que vem, a primeira palavra que vem na cabeça de vocês? Trazendo para a realidade, para cenas do dia a dia. Egoísmo, muito bem, que mais? Que mais? Muito bem. Isso mesmo. Que mais? Mas tem algo ainda muito grave, o egoísmo é grave, mas tem algo muito grave que muitas vezes nós cometemos com os outros. Veja que o mito é o seguinte: ele quer adequar a pessoa à cama dele. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que é adequar a pessoa
a estrutura da cama dele. Perfeitamente. Isso mesmo. Quer mudar a pessoa à força. Quer fazer com que ela seja igual a quem? A ele. A do jeito dele. A cama tem que servir. A camisa tem que servir. Né? O batom tem que ser esse. Você não pode fazer isso. Você não deve fazer isso. Você não vai fazer isso. As pessoas não entendem que cada um tem o seu jeito e devemos respeitar. Plutarco ali, ele cortava o que sobrava. E muitas pessoas, né? Muitas pessoas querem fazer isso também conosco. Não literalmente, não nos cortar fisicamente, mas cortar a nossa personalidade, cortar o modo da gente ser quem nós somos. Entende? Tá vendo como o mito devemos ultrapassar a história e procurar o que ele tem para contribuir com a nossa realidade? Como é importante o mito. Eu adoro essas histórias, porque essas histórias uma coisa é você receber uma atividade, tá tudo prontinho ali para você escrever um texto e tal. Outra coisa é você pensar sobre uma história e diante dessa história, você compreender essa história. E isso que o Enem também quer, isso que os vestibulares querem, que os concursos querem, que a vida vai esperar de vocês. Que vocês reflitam, que vocês analisem, que vocês ultrapassem as fronteiras da escola, ultrapassem os muros da casa de vocês, ultrapasse os muros da história, por exemplo, e contextualize com a história de vida de cada um de vocês, com a sociedade, com o mundo, com o Brasil, com o mundo que vivemos. Entende? Então, o papel da filosofia é justamente esse. O papel da filosofia é ultrapassar, é ir além do óbvio, além do que está aparente, né? Do que está aparente, tá? Muito bem, Pedro, né? Ezequiel também contribuiu, podem contribuir, fiquem à vontade no chat. Ti, Diga. falando em NEM, você tá entendendo, né? A sua aluna tá fazendo um curso, tá entendendo? Agora em novembro, eu vou receber meu certificado. Era 50 vagas. Que bom, fico feliz, Anastácia. Parabéns, viu? Continue estudando. Bem, nós temos o período antigo, que é a filosofia que marca esse período antigo é Sócrates, Platão, Aristóteles, né, o mito, e depois disso vemos os pensadores Tales de Mileto, os pré-socráticos. Depois temos o medieval, que é um período que vai ter essa relação entre Deus e o homem, a Idade Média, e já vem depois de Cristo, né? Depois nós temos a Idade Moderna, que, claro, tem o Renascimento um pouquinho antes, tá bom, Anastácia? Então, tem um Renascimento um pouquinho antes, né? O Renascimento é a volta ao período antigo, Idade Moderna com Montesquieu, Hobbes, Locke, Rousseau, e, claro, contemporâneo, iniciando aí com Kant, aí tem Hegel, Marx, tem Russell, tem Edmund Russell, Bertrand Russell, Wittgenstein, Foucault, Hannah Arendt, tem vários e vários pensadores, tem até um africano que nós vamos estudar, que é o Achille Mbembe. Tem brasileiro também? Tem uma brasileira, Djamila Ribeiro, né? Djamila Ribeiro, uma doutora pela USP, né? E escritora de vários livros também, tá bom? Então vamos adiante para continuarmos aqui demonstrando a nossa apresentação. Temos aqui o período pré-socrático. E aqui compõe o período antigo, pessoal. Nós estamos no período antigo. O período pré-socrático é também composto pelo período socrático, o período helenístico, o helenismo, certo? O helenismo. Período antigo, socrático e o helenismo, certo? Então, o período pré-socrático foram os primeiros pensadores. Depois do mito, não é que o mito parou, não. Eles aproveitaram também o mito. Não podemos desprezar a história, a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia dos indígenas. É muito importante essas histórias. Temos aí o Curupira, o defensor da floresta, temos o Saci, o arteiro, né? Temos a Yara. Tudo ali por trás dessa mitologia tem sim, dessas lendas, desses contos, né? Tem uma moral da história, tem uma filosofia por trás ali.
tem uma reflexão por trás, tá bom? E aqui o período pré-socrático, que vem anterior a Sócrates, se eu estiver muito rápido, avisem, tá? Porque como é revisão, a gente tem que falar assim com mais dinamismo, tá bom? Com mais dinamismo, tá? Então, período pré-socrático é anterior a Sócrates, anterior a Platão, anterior a Aristóteles. O pré-socrático é o quê? Temos aí o elan vital, arqué. Arqué quer dizer o quê, professor? O elan vital, sabe? São os filósofos chamados de naturalistas. São pensadores chamados de naturalistas, certo? Naturalistas. São pensadores que é isso mesmo, vem de natureza. São pensadores que adotam. Quem já ouviu falar do Capitão Planeta aqui? Eu acho que não é da época de vocês esse desenho. Quem já ouviu falar do Capitão Planeta? Ninguém? Eu acho que não. Né? O Capitão Planeta é um desenho muito antigo, da minha época, que eles invocavam, tinha um anel, e eles invocavam sol, água, terra, fogo, né? E coração. E aí o Capitão Planeta aparecia para salvar o meio ambiente. Então, só para ilustrar, só para demonstrar aqui para vocês, para ficar mais lúdico, né? Pitágoras dizia que, olha, o fundamento de tudo são os números. A base de toda a vida na Terra são os números. O que move o universo são os números. E se pensarmos bem, tem toda a razão, né? Tudo tem uma medida. O celular, a aliança, o dedo, o mouse, a caneta, tudo tem uma medida. Tudo tem. O pé, a camisa, a blusa, tudo vai pelo número. Tá? Inclusive, vocês estudam na matemática o teorema de Pitágoras. Temos também Tales de Mileto. Tales de Mileto vai falar que é a água, o que move, o fundamento do universo é a água. Anaxímenes de Mileto é o ar, vai falar. Então, é o fundamento do ser. Então, são filósofos naturalistas. Isso aqui é o pré-socrático, né? O pensamento pré-socrático. Heráclito de Éfeso, tá aqui, Heráclito de Éfeso vai falar sobre o fogo, sobre o movimento. A única coisa que permanece é a mudança. É uma frase dele. A única coisa que permanece é a mudança. Se pensarmos bem, é isso mesmo. Poxa, como é que vai permanecer? É isso mesmo. Tudo que muda, muda para valer, muda e não volta mais. Por exemplo, se você tomar um banho de mar, aquela água não é mais a mesma. Já mudou a água. Ou de um rio também, não é mais a mesma. Mudou. A cada dia você muda. Seja no corpo, né, seja no físico, ou na sua mente. Você deixa vamos dizer assim, você conhece mais coisas, como agora, por exemplo, vocês sairão dessa aula modificados, transformados. Eu sairei também dessa aula modificado, transformados. Entende? Então, nunca somos permanentes. Claro, existe uma personalidade, existem valores, ok. Isso não se discute, é claro. Mas eu estou falando, por exemplo, uma ideia antiga que você tinha, você não usa mais. Você abandonou. E isso já foi uma mudança. Então, Heráclito vai falar sobre a mudança, e, claro, o objeto, melhor dizendo, o elemento que ele utiliza é o fogo, né? O elemento que ele utiliza é o fogo. Bem, tá certo? É o fogo, tá? É o fogo. Bem, depois nós temos o Parmênides. Parmênides vai contrariar aqui, ó, vai ter uma treta. Opa, atenção, pensa que o que na filosofia não tem treta? Tem uma treta aqui entre Parmênides e Heráclito. Parmênides vai dizer, olha, não, nada muda, tudo permanece. Já Heráclito vai dizer, opa, tudo muda, tudo muda. A única coisa que permanece é a própria mudança. Ah, é uma treta aí que durou muito tempo, viu? Então, Parmênides e Heráclito, eles vão ter uma treta. Então, depois temos Anaxímenes, aliás, Anaximandro de Mileto. Anaximandro de Mileto, tá bom? Depois temos Demócrito, átomo e materialismo, né? Materialismo, tá bom? Demócrito, temos o átomo e o
materialismo, tá certo? Que é o fundamento. Então, vocês entenderam essa primeira parte, que são os filósofos naturalistas, um período que antecede ao pensamento socrático. Depois nós temos Sócrates, o fundador do pensamento socrático, né? Depois de Sócrates nós temos Platão, e depois de Platão nós temos Aristóteles. Nós temos Aristóteles, certo? Platão vai desenvolver um método chamado maêutica. O que significa maêutica? A arte de parir ideias. A arte de parir ideias. Ele homenageou a mãe dele, que era parteira, e ele quis homenagear com esse nome, maêutica, a arte de parir ideias. Como assim parir ideias, professor? Isso mesmo, para Sócrates nós temos verdades dentro do nosso próprio íntimo, né? Do nosso próprio ser. E Sócrates chegava para uma pessoa, até mesmo dialogando ali, e o método dele é esse, é o método tendo como base por que pare as ideias. Não sou eu que vou dizer a verdade, não sou eu que vou esclarecer, é você mesmo que vai ir procurar, que vai entender o argumento, que vai conversar e buscar essa verdade no seu próprio interior. Então, através do diálogo, certo? Através do diálogo, tá bom? Então, a maêutica é a arte de parir ideias. Por exemplo, o Pedro chega para mim e fala o seguinte: Atualpa, eu considero aquele cara muito injusto. Eu falei, é mesmo? Aí eu pego o método de Sócrates e falo o seguinte: Pedro, mas o que é a justiça? Aí o Pedro se coça todinho e não sabe responder. Pai, eu não sei não. Então como é que tu diz que aquela pessoa é injusta se tu não sabe o que é a justiça? Para você dizer que uma pessoa é injusta, você tem que saber o que é justo. Você está entendendo aí? Aí o cara entra em contradição. O cara entra em contradição. Ao entrar em contradição, Sócrates, nessa época, e ainda, né, os seguidores e professores, né, vão dizer, olha, o que eu acabei de fazer com vocês é um método socrático. Ou seja, eu expliquei uma história e vocês, através dos argumentos, buscaram, através, né, da interpretação, da reflexão, responderam. O Arthur, no caso, respondeu aí a indagação, o questionamento. Então, a base da maêutica é a reflexão, é a análise, através do diálogo. Não é você só falar, não. É uma troca de conhecimento. Só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. E temos Platão, faz parte ainda do pensamento antigo. Temos o dualismo de Platão. Platão dizia, olha, existe dois mundos, viu? Existe dois mundos e é uma hierarquia. Existe o mundo racional ou inteligível, e existe o mundo material ou sensível. Material ou sensível. E é uma hierarquia. Porque o material, escrever direito aqui, material, tá? O material, ele é uma cópia. Uma cópia de quê? Do mundo racional. Por exemplo, isso Sócrates chama de quê? Teoria das ideias. Tem outro pensamento dele, a alegoria da caverna, que ele utiliza o mito, né? Utiliza um recurso, esse recurso, mas com o intuito de, assim como eu falei para vocês, o intuito de promover uma discussão na época dele. Né? Não é que ele vai voltar para o mito, não. Ele busca esse recurso, ele busca essa estratégia, né, para explicar para os seus alunos uma determinada situação. E esse mito pode ser ilustrado por diversas formas, tá bom? Bem, continuando com Platão. Platão vai dizer, olha, o que nós vemos aqui é uma cópia da razão, é uma cópia das nossas ideias, das ideias perfeitas. Por exemplo, existe a ideia de cavalo. Se eu eliminar todos os cavalos do mundo, mesmo assim a ideia vai continuar. Mesmo assim a ideia vai continuar.
Estão compreendendo? Ou seja, se eu eliminar todas as cadeiras do mundo, mesmo assim a ideia de cadeira vai continuar. Não podemos aniquilar uma ideia, entende? Uma ideia no sentido de objeto, no sentido de matéria que se tornou matéria, na verdade. Existem cavalos amarelos, laranja, preto, marrom, enfim. Até cor-de-rosa, se você quiser pintar, né? Mas continua sendo um cavalo. Isso aí são acidentes, né? São os acidentes. São características. A ideia de cavalo é única. A ideia de cavalo é única. Entende? A ideia de cadeira é única. É a mais perfeita. Não importa se tem 3 pernas, se tem 4 pernas, se é redonda, se é quadrada, não importa. Continua sendo cadeira. Compreenderam, né? Então, isso são a teoria das ideias. Lembrando, uma curiosidade: Sócrates não escreveu nada. Quem escreveu, quem deu voz a Sócrates foi Platão, através dos seus diálogos. Então Platão não escreveu nada, ele só copiou Sócrates. Não. Platão, além de, vamos dizer assim, reproduzir e aperfeiçoar o pensamento do seu mestre, desenvolveu também sua filosofia. Platão era discípulo de Sócrates, Aristóteles, discípulo de Platão. O bem é aquilo que todas as coisas buscam. O bem é aquilo que todas as coisas buscam. Ou seja, para Aristóteles, tudo envolve a felicidade. Tudo tem que ser destinado à felicidade, que é o bem supremo, que é o bem supremo. Entende? Aristóteles, ele escreveu sobre muita coisa. Ele foi um dos primeiros biólogos, não seria exagero falar que ele escreveu, foi o primeiro biólogo, né? A realmente classificar os animais, classificar plantas. Ele tinha um laboratório, ele foi professor, sabe de quem? De Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, conquistador, ele foi professor dele. Então, ele desenvolveu o pensamento lógico. Quando nós falamos de lógica, ele é o fundador da lógica, lógica clássica. Ele desenvolveu também conceitos como ato e potência, né? E, claro, a teoria dos conceitos. É interessante o conceito de ato e potência quando observamos o seguinte: atualmente, vocês são em ato estudantes. Eu sou em ato professor. Em potência, eu posso me tornar um advogado, posso me tornar um professor de português, eu posso me tornar um professor de biologia, eu posso me tornar, entende? Então, vocês podem se tornar, atualmente, por exemplo, a Anastácia é uma mulher. É um ato. Ela é um ser humano, mulher. Estudante do Gonzaga Mota. Ok. Cabelos negros, longos, bonitos. Ótimo. Agora, em potência, ela pode se tornar uma médica, ela pode se tornar administradora, ela pode se tornar professora. Que eu quero Oi, ser professora de arte. professora de artes. Ela pode se tornar, entende? A potência é o que você pode se tornar. São possibilidades. Agora, por exemplo, eu não posso me tornar papa. Eu não posso me tornar padre. Por quê? Não está ao meu alcance. Não está ao meu alcance. Tá entendendo? Então, nós só podemos nos tornar aquilo que está ao nosso, que pertence ao nosso universo, né? Que pertence ao nosso universo, tá bom? Então, Aristóteles ele vai dizer o seguinte: enquanto Platão vai falar sobre esses dois mundos, o dualismo, que vem de dois, né? Dualismo, dois mundos sensível e inteligível, sendo o inteligível superior, vamos colocar assim, superior, Aristóteles vai dizer: e Platão, abaixa a tua bola aí, vamos sair do mundo das ideias, vamos sair das ideias, e o mundo sensível, ele também é bom, rapaz. Para que essa disputa? Vamos ter um diálogo entre a razão e a experiência, né? Vamos ter um diálogo entre a razão e a experiência, né? A razão e a experiência. Então, a razão é importante, ótimo, mas a experiência também é. Então, ele vai promover um diálogo entre a razão e a experiência. Para encerrar nossa aula,
né? Para encerrar nossa aula, nós vimos agora, hoje, nós vimos o período antigo, e na próxima aula vamos continuar vendo. Demorou um pouquinho no início para começar, porque eu fui me apresentar, vocês foram entrando, tá bom? Então, no período helenismo, no helenismo, existe o estoicismo, são diversas correntes de pensamento, certo? São diversas linhas de pensamento. Existe o estoicismo, existe o epicurismo, existe o ceticismo, existe o cinismo. O estoicismo é Zenão de Sítio, o representante. Sempre levava o nome da cidade, né? Zenão de Sítio. E ele tem como máxima, tem como base do pensamento o dever, né? O dever, o ímpeto pelo dever, né? A disciplina, a austeridade. Meu Deus do céu, que nome esquisito. A austeridade, ou seja, a manutenção do espírito, tá certo? A manutenção do espírito. A imperturbabilidade da alma. Eu só posso, para o estoicismo, eu só posso modificar aquilo que está ao meu alcance. Aquilo que não está ao meu alcance, eu não tenho como me modificar. Por isso, para que eu me estressar? Para que eu vou ficar estressado? Não precisa. Eu só posso modificar aquilo que está ao meu alcance. O epicurismo, esse segundo aqui, ó, o epicurismo. O epicurismo defende o prazer, mas não é qualquer prazer, não. Não é qualquer prazer. O prazer, um prazer mais genuíno, mais sublime. O prazer de você sentar e conversar com um amigo, de jantar ou almoçar e ter uma boa conversa, né? De ter um bom encontro, de ter uma boa aula. Isso é prazer, né? De ler um bom livro, de ouvir uma boa música. Isso é prazer, certo? Aí a pessoa acha que prazer é se empanturrar de sorvete. Não, isso já é exagero, né? Isso aí já é exagero. Prazer é algo mais superior do que esses vícios, né? Esses vícios. E já o ceticismo, que é o terceiro, o ceticismo, quem defende ele, quem o defende é o Pirro de Élida. Pirro de Élida. Pirro de Élida vai falar sobre a suspensão de juízo. O que é suspender o juízo? Olha, se eu não sei, se eu não vi, eu vou me calar. Eu vou me calar. Mas esse ceticismo, ele pode ser também metódico, ele pode ser didático, ele pode ser com fins para a verdade, né? Para um conhecimento maior, tá bom? Nós falávamos ontem das fake news, né? E nós falávamos em outros momentos das fake news. Eu estava na turma à noite e falei. Ora, como é que eu vou divulgar uma mensagem se eu estou com dúvida? Então eu não divulgo, eu me calo. Como é que eu vou falar sobre um assunto se eu tenho dúvida? Então eu pergunto, eu não vou confirmar. Entende? E depois tem o cinismo. Agora eu queria perguntar a vocês se vocês conhecem algum personagem que vive em um barril, que mora em um barril. Vocês conhecem ou não? Quem aqui já viu esse personagem? Não é chave, não, tio? Que Muito vive no bem, Bahia. muito bem. É o Chaves. O Chaves. O Chaves foi inspirado, olha só, que curiosidade interessante. O Chaves foi inspirado no cinismo. No cinismo. E o representante do cinismo é Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope. Ele vai dizer e ele defende que devemos sempre ir além das convenções, ir além padrões, dos padrões sociais, né? Dos padrões sociais. Devemos ser quem nós somos e não buscarmos ser e nos tornarmos quem nós somos e buscar sempre sermos melhores, bons seres humanos, tá? Então, e ele defende também o desapego. O Chaves, por exemplo, não tinha quase nada, tinha mal a roupa do corpo e ele não precisava de muito para ser alegre e para viver. O cinismo é uma filosofia de vida que prega, além de você ser o que você é, de você não seguir padrões, de você ultrapassar esses padrões, é uma filosofia que prega o desapego material. O desapego material. Para que você ter 5, 10, 20 sapatos se você só tem 2 pés?
Para que você ter 2, 3 celulares se você, enfim, só tem uma mente ali para controlar ou até mesmo para manusear 2 mãos, né? Então, para que você tem um guarda-roupa abarrotado de roupa ali, que às vezes nem tirou a etiqueta? Então, o cinismo é uma ótima filosofia para seguir. Interessante, outra curiosidade, que Alexandre o Grande, só para encerrar esse primeiro momento aqui, essa revisão do período, e eu vou colocar a atividade lá no grupo, tá? A atividade pode ser enviada também, antes de eu contar essa última história, sobre o Diógenes de Sinope, a atividade pode ser enviada pelo WhatsApp no privado, tá? No privado. Não precisa mandar a foto, não. Vocês podem digitar no próprio WhatsApp e envia lá mesmo o texto, tá? Envia lá mesmo. Só coloca o seu nome e a turma, tá bom? Entenderam? Sim ou não? Sim, tio. Sim, né? Tá bom? Então, mas se eu quero escrever no caderno. Não, tudo bem, não tem problema. Mas, se você quiser digitar e mandar o texto por mensagem, né, o texto da atividade, coloca o seu nome, coloca atividade 1, seu nome e turma. Pronto, basta isso. Né? Bem simples. Tá bom? O importante ali é o texto. Tá bom? Deixa eu dizer bem aqui uma coisa para o senhor Márcio, atividade de filosofia. Só vou fazer de noite, porque ainda vou Não, não marcar. tem problema não. É só para entregar na próxima semana. Tá bom? Tem uma semana para fazer aí. Tá? Tem uma semana para fazer. Então, deixa eu só terminar, então, aqui com essa história. Né? Já estamos ultrapassando um pouquinho o horário. Obrigado pela compreensão de vocês. Olha, o Diógenes, ele saía nu pela cidade grega com a lâmpada, com a lanterna, né? Uma espécie de lanterna. Não tinha lanterna nessa época, é claro. Pilha, muito menos. Era mais como uma lamparina mesmo. E ele buscava o homem e saía gritando. Olha aí no barril como ele está, né? Estamos aqui. Olha como é que ele está aqui. Em um barril, com farrapos ali, bem ao estilo Chaves mesmo de ser. E buscava o homem, o homem. Por quê? Que homem era esse? Um homem desapegado, um homem abnegado, um homem que não tivesse apego material. E eis que um belo dia, ele estava tomando o banho de sol dele, numa grama lá na praça, e ele achou estranho que estavam interrompendo ali o banho de sol dele. E quem estava interrompendo era o Alexandre o Grande, o imperador. E ele disse para o Diógenes, o Alexandre, olha, Diógenes, peça tudo que você quiser, tudo que eu te darei. Eu te admiro muito. Aí o Diógenes se encostou, né, com os cotovelos na grama e disse, olha, Alexandre, você não pode me dar aquilo que eu estou apreciando, que é o sol. Por isso, se retire para que eu possa continuar o meu banho de sol. Pronto. Aquilo ali foi a mensagem dele. O que quer dizer com isso? As coisas simples da vida não podem ser compradas, né? Não podem ser compradas, como o sol, como por exemplo o ar que respiramos, entende? Então, às vezes nós valorizamos muito os bens materiais, e é isso que a filosofia do Diógenes de Sinope quer dizer. Nós valorizamos muito os bens materiais e desprezamos os bens espirituais, como o sorriso, como o abraço, como o prazer, como a gentileza, como o banho de sol, como uma corrida, entende? Como uma boa música. Nós desprezamos isso como uma boa gargalhada, entende? E perdemos tempo comprando, comprando, consumindo, consumindo e presos a padrões que não levam a nada. Certo? Ok? Entenderam? Entendimos. Ótimo. Então eu vou passar a atividade lá no grupo, envio também essa aula gravada e envio também. Vai demorar um pouquinho, porque o prof tem que fazer essa estrutura no grupo, tá bom? Mas eu envio ainda hoje, Gente, tá bom? eu Eu vou envio ainda passar hoje. o número do meu colega, Tá senhor. bom, pode passar, Anastácio, eu agradeço. Mas eu vou postar sempre lá no grupo, tá, pessoal? Tá bom? Porque são muitos estudantes, aí não dá tempo eu passar no privado. Alguma dúvida você pode tirar comigo no privado, sem problema, tá bom? Então, um forte abraço. Eu vou postar lá a aula gravada, a atividade, o livro em PDF e os slides.
muita atenção, que são 4 arquivos, 4 mensagens, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Tchau. Fique com Deus.